Bem, então vamos ver como funciona o ajuste de curvas no caso discreto, certo? Então, esse é o famoso método dos mínimos quadrados. Então, a gente tem uma série de pares de pontos, representando a função desconhecida y igual a f de x, certo? E são pares de pontos discretos. Eu tenho um ponto aqui, outro ponto ali, outro ponto lá. Eu não tenho um gráfico, que é uma coisa contínua, certo? Eu tenho um conjunto de pares de pontos que vieram de uma tabela, certo? E eu tenho uma série de funções g1, g2, gn de x e uma combinação linear dessas funções. Aqui nesse slide está aqui representado por φ de x. Então, meu φ de x é uma combinação linear dessas funções, onde α1, α2, αn são constantes, são coeficientes constantes. Portanto, φ de x é igual a α1 vezes g1, mais α2 vezes g2, mais αn vezes gn. Então, eu quero determinar α1, α2, αn de tal forma que a função φ de x passe o mais próximo possível dos pontos tabelados, certo? Então, eu vou criar uma soma que é representada pela soma dos quadrados das distâncias entre f e φ. Ah, professor, por que eu não represento simplesmente f menos φ, em vez de representar f menos φ ao quadrado? Muito simples, porque se eu for determinar uma soma constituída pelas diferenças das ordenadas simples f menos φ, quando eu for minimizar esta função, o meu código matemático vai determinar a função φ em menos infinito. Por quê? Aliás, em mais infinito, pela forma como está ali representado, porque matematicamente menos 3 é menor do que menos 2, menos 4 é menor do que menos 3, e, portanto, eu vou procurando o mínimo e vou encontrar esse mínimo em menos infinito. Então, não vai servir para mim. Ao passo que, se eu criar a soma dos quadrados das diferenças das ordenadas, estes números serão sempre positivos. E quando eu procurar o mínimo, eu vou encontrar um mínimo efetivo representado por uma distância em módulo, que representa a mínima distância entre f e φ. Certo? Então, se φ é constituída por α1, G1, α2, G2, etc., G1, G2 e Gn são funções conhecidas, certo? Então, a minha soma depende de α1, de α2, de αn. Portanto, está aqui a minha soma e eu vou buscar minimizar essa soma que depende de α1, α2, αn. Portanto, na verdade, eu estou determinando α1, α2, αn de tal forma que a função φ passe o mais próximo possível dos pontos tabelados. Então, vamos lá. S de α1 até αn é representado pela soma daquelas distâncias, certo? Portanto, isso é igual à soma das parcelas f de xi menos α1 G1 de xi menos α2 G2 de xi menos αn Gn de xi ao quadrado. E se eu quero determinar os valores de α1 até αn, eu vou derivar essa soma em relação às variáveis que são α1, α2, αn. À medida que eu variar α1, α2
αn, eu vou ter curvas diferentes ajustadas e eu quero procurar a curva que mais se aproxima dos pontos tabelados. Portanto, a derivada de S, parcial de S, em relação a α1, é 2 vezes a soma de f de xi menos α1 g1 menos α2 g2 menos αn gn, multiplicado pela derivada do que está dentro daqui, em relação a α1, que é menos g1, e igualo isso a zero. Faço a mesma coisa com as demais derivadas parciais e posso montar um sistema de equações onde, neste caso aqui, a primeira equação é igual a α1 vezes a soma de g1 de x ao quadrado mais α2 vezes a soma de g1, g2, até a soma αn vezes a soma de g1, gn, e é igual, do outro lado, eu estou passando f de x vezes g1, dá a soma de f vezes g1. E as outras equações são inteiramente semelhantes. Observe que este é o coeficiente de α1 na primeira equação, este é o coeficiente de α2 na segunda equação, este é o coeficiente de αn na última equação, e eu vou chamar, para apelar para a notação matricial, a ij, o coeficiente de αj na linha I. Portanto, meu sistema de equações vai ficar A11 α1, mais A12 α2, mais A1n αn igual a B1. A21 α1, mais A22 α2, mais A2n αn igual a B2. E assim as demais equações até chegar à enésima equação, onde, neste caso, conforme vimos, eu chamei a ij como somatório de k igual a 1 até m, onde m é o meu número de pontos tabelados. Então, gi de xk, gj de xk. E como isso aqui é uma soma de gi e gj, isso aqui eu já vou apelar para o produto escalar, que tem esta notação. Então, eu vou imaginar que gi é um vetor. Quando eu colocar gi de x1, gi de x2, gi de x3, etc., eu vou ter um vetor gi, assim como terei um vetor gj, certo? E o meu bi, que é a soma de k igual a 1 até m, novamente m pontos, de f vezes gi, eu vou chamar f um vetor, gi outro vetor, e novamente apelar para o produto escalar. Então, aij é gi escalar gj e bi é f escalar gi. Então, o resto aqui, chego a um sistema de equações que é a vezes alfa igual a b, resolvo esse sistema para determinar os valores de alfa, e então, finalmente, minha função f de x, que é desconhecida, estará sendo aproximada por φ de x, e φ de x é somatório de i igual a 1 até n, onde n agora é o grau do polinômio escolhido, αi gi. E este é o meu caso discreto, porque, como eu disse, no meu ponto de partida eu tinha uma tabela com um número finito de pontos que representam a função f para serem aproximados. Tá certo? Então, vejamos aqui um exemplo. Determine a equação da reta que melhor aproxima o conjunto de pontos da tabela a seguir.
Então, eu tenho aqui um conjunto de pontos de x, um conjunto de valores para y, e se eu quero adaptar uma reta, meu f de x será aproximadamente igual a α1 mais α2 vezes x. Portanto, o meu g1 de x é igual a 1 e o meu g2 de x é igual a x. Lembrando que em 95% dos casos do ajuste linear, no caso discreto, eu vou usar, na verdade, um ajuste polinomial, porque é o ajuste mais fácil que eu tenho para fazer. É claro que existirão exceções e a gente vai ver nas próximas aulas, certo? Então aqui eu tenho meu G1 igual a 1, meu G2 igual a x, por isso eu já aproveitei aqui a tabela e já agreguei aqui ao lado o meu vetor G1, o meu vetor G2. Portanto, o meu A11 é G1, G1, que é 10. Que é G1, G1? É 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, e assim sucessivamente. Como eu tenho 10 vezes aqui, eu tenho meu A11 igual a 10. A12, G1, G2. Que é G1, G2? É 1 vezes 1, mais 1 vezes 2, mais 1 vezes 3, etc. Eu tenho, portanto, 55. Meu A22 é G2 escalar G2. O que é isso? É 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, etc. Portanto, o meu A22 vai dar 385. B1, F escalar G1. Portanto, é 1042 vezes 1 mais 1977 vezes 1 mais 2847 vezes 1 e assim sucessivamente. E, portanto, meu B1 é 50,209. Se eu fizer a mesma coisa com o meu B2, determino 348,34. Resolvo esse sistema e obtenho α1 igual a 0,20,820, α2 0,87,504. Portanto, a minha reta ajustada é 0,2082 mais 0,87,504 vezes x, e eu posso aqui fazer a minha comparação, inclusive incluindo o meu mapa de dispersão juntamente com o gráfico da reta, para que eu tenha uma ideia de como essa reta aproximou efetivamente os pontos tabelados. Tá bem? Então, podemos ver aqui um segundo exemplo, que eu tenho aqui até poucos pontos, é um exemplo didático, certo? É claro que quanto mais pontos eu tiver, melhor será a minha aproximação. Então eu tenho mais 5 pontos e eu olho para esse mapa de dispersão e percebo aqui que isso não deve, pode, mas não deve ser aproximado por uma reta e que existe aqui uma pequena curvatura com concavidade para baixo, por sinal, e que eu vou, então, para simular essa concavidade que é única, o melhor talvez fosse, não está em discussão agora o que é melhor eu decido em função do meu mapa de dispersão, que eu vou analisar visualmente mesmo. Existem analisadores programados para fazer isso independente da minha escolha, mas aí eu vejo que existe uma concavidade única, portanto, eu posso adaptar uma parábola, e é claro que eu quero a melhor parábola, a parábola que mais aproxima esses pontos tabelados. Então, da mesma forma, agora eu tenho o meu tal φ de x igual a α1 mais α2x mais α2x ao quadrado, um ajuste novamente polinomial.
Portanto, o meu G1 é igual a 1, que é o coeficiente de α1, aliás, a função que está multiplicando α1. Meu G2 é igual a x e meu G3, aqui é α3, claro, né? É igual a x ao quadrado. Da mesma forma, vou ter A11 G1 escalar G1, A12 G1 escalar G2, A13 G1 escalar G3. O A21, eu esqueci de comentar no exercício anterior, será sempre igual a A12. Isso significa que a IJ será sempre igual a AJI. Por quê, professor? Porque o produto escalar ele é comutativo, certo? Então, o meu A22, G2, G2, A23, G2, G3, B1F escalar G1, B2F escalar G2, B3F escalar G3. Então, eu coloco aqui a minha matriz aumentada, resolvo e determino estes valores de α1, α2 e α3, certo? No caso, a letra que eu chamo é indiferente, aqui eu chamei α0, α1 e α2, ficou diferente, portanto, não deveria ter feito isso, foi uma distração aqui do professor, que aqui eu usei α1, α2 e α3, e aqui acabei usando α0, α1 e α2. É claro que naquela anotação ali de cima, eu tenho α1 0,9246, α2 0,1877 e α3 igual a esse outro valor aqui embaixo. Então, novamente, eu posso plotar a minha parábola e o mapa de dispersão para perceber o grau de aproximação e posso também comparar os pontos tabelados, os azuis, certo? Com os pontos ajustados, vermelhos, certo? E aqui eu faço a curva ajustada, que é a curva vermelha, contra o mapa de dispersão, que são os pontos azuis. Tá certo?